Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao ICL Cursos e Preparatórios, dando continuidade ao nosso projeto Desvendando as Leis Extravagantes. Para quem não sabe, a legislação extravagante, como também é conhecida, legislação penal complementar, são leis que extravagam ao Código Penal, tratando alguns assuntos específicos, que o direito penal se interessa em dispor de forma específica, fora do Código Penal. Por exemplo, nós tínhamos o crime de tráfico de drogas em um momento anterior, previsto no artigo 281 do Código Penal. Mais adiante, entendeu o legislador que era necessário criar uma lei tratando sobre circunstâncias relacionadas a políticas públicas relacionadas a drogas, tratando dos crimes, e criou um dispositivo específico. O Estatuto do Desarmamento trata do mesmo assunto, das mesmas questões. Assuntos que precisam ser especificados numa política nacional relativa a armas e de tão importantes, tão relevantes, ganhou uma lei específica para tratar sobre esse tema. É a Lei 10.826, uma lei federal que trata sobre as questões de armas no Brasil. Meu nome é Leandro Maciel, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Nós somos do ICL Curso Preparatório. Nós estamos oferecendo para você um curso gratuito e ao vivo, atinente a esse assunto de legislação extravagante. Esse assunto é muito importante para provas relacionadas a concurso de escrivão, de agente de polícia, soldado da Polícia Militar, oficial da PM, as carreiras internas da Polícia Militar, em especial de Minas Gerais, seja para sargento, seja no curso do exame de aptidão profissional, seja no curso de habilitação profissional, de oficiais, curso de habilitação de oficiais, é um assunto que sempre é recorrente. Então, desde o seu concurso de nível médio, para o seu concurso de nível superior, ou até mesmo um aperfeiçoamento dentro da sua instituição de segurança pública. Esse é um assunto que sempre é presente em concursos. É uma aula muito extensa, hoje mesmo nós vamos abordar o tema integralmente, mas até para vocês poderem fazer um descanso, nós vamos abordar mais ou menos uns 40 minutos de aula. Chegando nesse período, eu vou fazer um intervalo de 5 minutos e retorno em seguida para que você tenha condições de acompanhar a aula descansado, para você poder beber uma água, relaxar, e o professor aqui também. Para quem não me conhece, eu sou policial militar há 11 anos, completo agora em fevereiro, dia 11 de fevereiro, 12 anos de polícia. Sou cabo da Polícia Militar, atualmente lotado aqui em Uberlândia, Minas Gerais, no 17º Batalhão. Então, iniciando a nossa aula, o passador de slide aqui sempre me deixa na mão, Tá funcionando. Então, pessoal, vocês podem me seguir no Facebook. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, precisar de uma lista de questões específica, pode mandar uma mensagem, leandromacielprof@gmail.com. Ou então você pode ir até o Instagram, @prof.leandromaciel. Você pode me seguir, constantemente eu tenho colocado conteúdo, Nós temos ali um hall de aprovações no CFO, eu sou coach para concursos públicos também. Caso você queira participar do programa, você pode me mandar uma mensagem no direct, no Facebook também, que a gente pode conversar aí acerca do coach para o CFO da PMMG e coach aí para o CFSD. Certeza que esse ano aí vai ter também, 2019. O SINAR, Sistema Nacional de Armas, começa a nossa lei falando que essa lei institui o Sistema Nacional de Armas no âmbito aí instituído pelo Ministério da Justiça. É um órgão que compõe o Ministério da Justiça, é um órgão do Poder Executivo, no âmbito da Polícia Federal. Quem não sabe, inclusive saiu o concurso recentemente aí da Rodoviária Federal, lá em cima está escrito Ministério da Justiça, e embaixo Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Então são órgãos, a Polícia Federal e a Rodoviária Federal são órgãos relacionados ao Poder Executivo e estão instituídos no âmbito do Ministério da Justiça. E o SINARM, ele é desenvolvido as suas funções no âmbito da Polícia Federal. Então, via de regra, são delegados de polícia, servidores públicos concursados da Polícia Federal que exercem funções nesse órgão. Fala a lei, que o SINARM tem circunscrição em todo o território nacional. A gente tem que ter cuidado, porque isso daí já foi cobrado em provas de concurso público, a palavra jurisdição.
Por que eu falo isso? Até na prova de direito constitucional, quando a gente pensa aí nas funções exercidas, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão não jurisdicional, a função dele é fiscalizar os atos praticados, né, do ponto de vista administrativo dos juízes, dos desembargadores, aplicar sanções, procedimentos administrativos. Então é um órgão, o Conselho Nacional de Justiça, que não exerce jurisdição. São órgãos do judiciário que exercem jurisdição e o Conselho Nacional de Justiça realiza o controle interno do Poder Judiciário. Então, o SINARME, ele não tem jurisdição, ele tem circunscrição. O que é circunscrição? É o âmbito de atuação territorial. O SINARME, ele desenvolve suas funções em todo o território nacional. Paralelamente ao SINARME, Sistema Nacional de Armas, nós temos o SIGMA, denominado Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, né? São questões atinentes aos armamentos das Forças Armadas. Quem são as Forças Armadas? O Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Quem são as forças auxiliares e de quem que é, né? Quando a gente fala em forças auxiliares e reserva, não das Forças Armadas, né? A gente já está trazendo um conteúdo de direito constitucional. As forças auxiliares são auxiliares do Exército Brasileiro, tá certo? Então aqui nós estamos fazendo menção às polícias militares e aos bombeiros militares. Militares do Distrito Federal. A Constituição Federal, no conceito atinentes a agentes públicos, né, um assunto também de direito administrativo, não define os militares, né, sejam das Forças Armadas, seja como das Forças Auxiliares, como servidores públicos. São denominados militares dos estados e do Distrito Federal. Isso ocorreu, pessoal, porque lá em Brasília, quando havia aumento salarial para os servidores públicos, os policiais militares e os bombeiros militares entravam na justiça para ter aumento também. E quando vinha aumento para os policiais militares, né, e bombeiros militares, eles recebiam. Então, às vezes, eles estavam conseguindo aumento 2 vezes. O que aconteceu? O Congresso Nacional editou uma lei, editou uma emenda à Constituição, né, foi proposta uma emenda à Constituição. A Constituição foi alterada para definir que os militares da PM e do Bombeiro Militar, forças auxiliares e reserva do Exército, fossem denominados de militares dos estados e do Distrito Federal também, tá certo? Informação aí muito útil, né, para a nossa preparação. Sem dúvidas é um conhecimento aí que é cobrado de forma interdisciplinar, né, no nosso concurso para as carreiras policiais. E esse tem que ser o foco. Eu tenho batido aqui na tecla, pessoal, né, na questão atinente à sua preparação, sobre a importância de você estudar com foco no seu cargo. Então, por exemplo, você vai estudar direito constitucional, lógico e evidente, pode cair uma informação, por exemplo, perguntando a composição do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. É possível, é um risco, né? Mas se eu fosse você, eu analisava o cargo que o seu concurso, né, desenvolve, vai prestar concurso para delegado, vai prestar concurso para oficial da PM, analisa as atividades que são desenvolvidas, né, e dá uma atenção especial para isso. Então, se a gente for falar em direito constitucional, assuntos que são muito importantes, os direitos fundamentais, os direitos políticos, a administração pública, os seus princípios, né, os sistemas de gestão de crises, as funções do Ministério Público sobre o controle externo. Então, são assuntos que são importantíssimos para a sua prova e você tem que dar foco especial a isso. Direito penal, direito processual penal militar e processo penal comum. Inquérito policial, né? O oficial da PM, por exemplo, se a gente está falando de um concurso de oficial da Polícia Militar, ele faz muito inquérito policial. Então, esse é um assunto, né, inquérito policial militar, que não pode sair do seu foco de estudo. Ação penal, jurisdição e competência, provas, né? Dá um foco especial para isso que, sem dúvidas, você não vai se arrepender. Qual o detalhe que eu quero comentar sobre o SIGMA? Voltando aí para o foco da nossa aula.
Quando se tratar, né, de cadastrar, porque a gente vai ver aqui daqui a pouco que o Sinarme ele tem funções de cadastramento de armas de fogo, são funções mais de gestão, de coordenação e controle. O seu foco tem que ser isso para a sua prova. Só que quando eu falo de armamentos que pertencem não aos policiais militares, mas às instituições militares, né? As Forças Armadas e as Forças Auxiliares, independente de ser arma de fogo de uso restrito ou arma de fogo de uso permitido. Quem vai realizar o controle, o cadastramento dessas armas de fogo pertencentes a essas corporações não é o Sinarme, é o Sigma. Cuidado. Na sua prova é possível que caia uma questão falando que a atribuição, né, de cadastrar, né, as armas de fogo. Quer ver? Aqui, ó, por exemplo, cadastrar as apreensões de armas de fogo, integrar no cadastro os acervos policiais. Se falar só isso, tá certo. Porque eu não estou me referindo, nesse caso aqui, às armas da PM, do BM, e também não estou me referindo às armas das Forças Armadas. Eu estou fazendo uma alusão muito clara à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia do Senado, Polícia da Câmara, beleza? Então, fique atento a esse ponto, porque se falar cadastrar as armas de fogo de instituições militares, essa atribuição compete ao Sigma. Cadastrar as armas de fogo dos policiais é Sinarme. Qual o único detalhe? Se essa arma de fogo for de uso restrito, a função ela sai do Sinarme e ingressa no âmbito do Sigma, beleza? Então, as atribuições do Sinarme. Identificar, e você vai ter que ter esse foco, né? Os pontos que tratam acerca das atribuições do Sinarme não são funções de execução, não são funções relativas ao dia a dia. Por exemplo, quem decide acerca da concessão do porte de armas ou da posse vai ser o delegado de polícia da região. É ele que tem condições melhores de apurar se o indivíduo realmente tem uma necessidade, uma efetiva necessidade, se ele preenche os requisitos, aí de idoneidade. Não vai ser o Sinarme que está lá no órgão federal em Brasília, via de regra, não é isso mesmo? Então aqui são funções de coordenação e controle, de gestão de dados. Identificar as características e a propriedade de arma de fogo, mediante cadastro. Tanto é que a gente vai ver aqui na lei que quando for realizar a autorização para o porte de armas, quem decide é o delegado de Polícia Federal. Mas quem autoriza o delegado a autorizar é o Sinarme. Por quê? Ele precisa, antes que o delegado autorize, ele precisa cadastrar aquela arma de fogo e cadastrar o indivíduo que será o proprietário. Ele não analisa os preenchimentos dos requisitos objetivos e subjetivos do cidadão, o Sinarme. Quem analisa isso é o delegado de polícia. Mas analisa as informações, né, em relação ao cadastro. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Eu já vi, né, questões muito absurdas falando que é função do Sinarme cadastrar armas de fogo vendidas no estrangeiro. Pessoal, olha só, se a arma de fogo é produzida no Brasil e vendida para o estrangeiro, tudo bem, vai ser função do Sinarme cadastrar essa arma de fogo. Mas imagine, as armas de fogo são produzidas pela Glock, lá na Irlanda, por exemplo. Essas armas serão cadastradas pelo Sinarme? Não. Sabe por quê? O âmbito de atuação do Sinarme é no território nacional. Aqui não está falando que ao Sinarme, né, é atribuído circunscrição em todo o território nacional. Então, qual a utilidade do Sinarme cadastrar uma arma de fogo que está sendo produzida no estrangeiro ou vendida no estrangeiro? A não ser que ela tenha sido fabricada aqui. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela
Polícia Federal. Então, ó, as autorizações são concedidas pela Polícia Federal e as renovações também. Não é o Sinarme que autoriza, é o Sinarme que cadastra as autorizações. O seu foco tem que ser na distribuição de competências, né? Não seria razoável que um órgão federal desenvolvesse essa função tão peculiar que deve ser feita por quem está ali na linha de frente. Cadastrar as transferências de propriedade, né? O que é isso? A lei fala que é permitido, com a autorização do Sinarme, a venda de armas de fogo entre pessoas civis. O que é isso? Eu não tenho uma empresa para vender arma de fogo. Eu tenho uma arma de fogo, eu não tenho mais interesse nela, e eu posso vender para outra pessoa, desde que essa pessoa preencha os requisitos. E isso precisa de autorização do Sinarme. Então, o Sinarme vai também cadastrar essa transferência, bem como outras ocorrências suscetíveis de alterar dados cadastrais, inclusive as decorrências de fechamento de empresa, de segurança privada e transporte de valores. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Como é que cai na sua prova? Policiais, militares. Está errado, porque a gente sabe que aqui a função será desenvolvida pelo SIGMA e não pelo Sinarme. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer atividade. Pessoal, nós temos um crime previsto no artigo 16 e no parágrafo único, em alguns dos seus incisos, né, em algum dos seus incisos, eu não lembro qual que é, que fala que é o indivíduo que recarrega arma de fogo, munições, sem autorização legal. É possível que o armeiro desenvolva essas atribuições? Conserte armas, monte armas? Sim, mas ele precisa de autorização. Lembre-se para a sua prova, quem autoriza, né, o desempenho da função de armeiro no país é o Sinarme. Ele cadastra os em atividade e autoriza o exercício dessa profissão. Informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Pessoal, nós temos um sistema denominado InfoSeg, né? Informações de segurança, se eu não me engano é esse o nome. Via de regra, as principais informações sobre pessoas, veículos e armas de fogo são pesquisadas nesse sistema. Anteriormente, né, na antiga lei de armas, as armas de fogo elas eram concedidas o porte ou a posse por meio da Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado, né, ou do Distrito Federal. Então, como é que funcionava anteriormente? O indivíduo, pessoal, ele desenvolvia, né, o Estado, ele tinha a Secretaria de Segurança Pública, que existe, né, logicamente, e essa Secretaria de Segurança Pública, ela autorizava o porte de arma, né? Hoje não é mais assim. Hoje, o porte, ele tem um caráter de ser concedido por um órgão federal, que é a Polícia Federal. Então, o Estado, ele não tem, a priori, um banco de dados próprio referente às portes e posses de arma. Por quê? Porque não é ele que realiza mais essa função. É uma função que é definida agora no âmbito da União. Só que essas instituições, as polícias, militares, que consultam indivíduos abordados com arma de fogo, ou que consultam, né, a Polícia Civil, quando recebe uma arma de fogo apreendida pela Polícia Militar, precisa saber a origem daquela arma de fogo. Então, é função do Sinarme, como órgão gestor das informações, dos dados relacionados a armas de fogo, manter a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal atualizadas, criar cadastros para consulta, tá certo? Atenção, as disposições desse artigo, ou seja, o que está previsto aqui nos incisos, né, desse artigo que fala sobre as atribuições, não se aplicam em relação às Forças Armadas, bem como as demais que constam nos registros próprios. Não se aplicam às armas de fogo das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Por quê? Em relação a essas armas, eu vou ter um sistema denominado SIGMA, que vai ser o responsável e competente para praticar todas essas condutas relacionadas a armas de fogo de instituições militares. Volto a repetir, muito cuidado.
Porque na sua prova pode cair que as armas particulares dos policiais são de gestão realizada pelo Sigma. E necessariamente não é. Se um policial militar compra uma arma de fogo particular para ele, um revólver .38, é uma arma de fogo de uso permitido. Quem vai cadastrar isso daí é, via de regra, para a sua prova do Estatuto do Desarmamento, o Sinarme. Agora, se é uma arma de fogo de uso restrito, uma pistola .40, quem vai fazer essa gestão é o Sigma. Outro detalhe sobre a sua prova, né, essa daqui, pessoal, nossa aula ela tem que ser interdisciplinar, né, para que todos compreendam, desde quem já está aí no bacharelado de Direito, prestando um concurso mais robusto, até aquela pessoa que está começando hoje os estudos. Professor, eu preciso saber para minha prova que a pistola .40 ela é de uso restrito, que o revólver .38 é de uso permitido? Não. Na sua prova vai cair única e exclusivamente a seguinte questão. É uma arma de fogo de uso restrito. É uma arma de fogo de uso permitido. Aproveitando a deixa, eu já quero trazer uma informação para você muito importante. Olha só, quando nós formos estudar a parte de crimes dessa lei, nós vamos ver que nós temos um crime de posse, né, de arma de fogo, de uso permitido, né? Vamos puxar aqui em cima. Ó. Permitido. Nós vamos ter o crime de porte de arma, também de uso permitido. Se eu não me engano, a posse está prevista no artigo 12. O porte está previsto no artigo 14, na verdade, tá? E cá no artigo 16, em relação à arma de fogo de uso restrito, nós vamos ter o crime de porte / posse de arma de fogo de uso restrito. Então, o que você já está aprendendo aqui? Ó? Em se tratando do crime de posse de arma de fogo, e a gente vai ver o que é isso, há um tipo específico se for arma de fogo de uso permitido, para posse, artigo 12. Em se tratando do porte de armas de uso permitido, nós temos dispositivo previsto no artigo 14. E em relação ao artigo 16, a arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, ela tem um único tipo penal. Lembrando também, pessoal, que há hipóteses em que eu tenho uma arma de fogo de uso permitido que teve alterado as suas características para funcionar como se fosse uma arma de fogo de uso restrito. Ou então, a arma de fogo ela foi raspada, adulterada, modificada para dificultar a identificação, para levar a erro para o perito, não é mesmo? Por exemplo, o teste de balística, numa arma de fogo de alma raiada, que é aquela que no interior do seu cano tem ranhuras, é realizada utilizando-se a arma de fogo, efetuando-se um disparo em algum dispositivo, pegando-se a munição e comparando as ranhuras microscopicamente com a da munição utilizada no crime. É aí que eu chego à conclusão que a arma utilizada no crime é a mesma utilizada no teste de balística. E às vezes o indivíduo raspa o interior da arma, né? Com um esmeril, algum equipamento do tipo, para dificultar a identificação, para levar o perito em erro, né? E o que acontece? Quando eu pratico essas condutas, mesmo sendo uma arma de fogo de uso permitido, para fins penais, ela vai ser enquadrada no crime de porte de arma de fogo ou posse de uso restrito por equiparação, tá certo? A gente vai ver tudo isso aí no segundo momento da nossa aula, que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, tá certo? Mas a gente vai chegar lá. É uma lei bem extensa, mas uma lei gostosa da gente trabalhar. Posse, né? O que nós podemos falar sobre a posse? Pessoal, a lei fala que a posse de arma de fogo concede, né, ao indivíduo o direito de permanecer no interior da residência ou então nas dependências dessa residência. Se o indivíduo for responsável, legal,
né, por um estabelecimento, ou no título de fundação do estabelecimento constar ele como o gestor, né, vamos dizer assim, o gestor, o titular, né, a gente pode falar isso também, né, o titular legal do estabelecimento, por exemplo, gerente de um posto de combustível, o proprietário de uma empresa, a posse, só nessas hipóteses, concede a ele também o direito a portar, a ter a arma de fogo no local de trabalho. Aí eu vou te dar um exemplo, né? O cidadão foi localizado no mandado de busca e apreensão com uma arma de fogo de uso permitido no interior da residência, em desacordo com a lei ou com determinação regulamentar. Via de regra, ele vai responder pela posse de arma de fogo de uso permitido. Se a arma de fogo for de uso restrito, ou em alguma daquelas situações que eu expliquei para vocês, que se equipara, ele vai responder por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Não vai ter essa diferença. Se for arma de fogo de uso restrito, ou uma arma que foi transformada nas formas que eu expliquei para vocês, não tem diferença entre posse ou porte. É o mesmo crime previsto no artigo 16. Mas em se tratando de arma de fogo de uso permitido, não alterada, o indivíduo vai responder pelo crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826. Né? O que é dependências da residência? A gente precisa delimitar sobre um enfoque legal até onde o indivíduo pode ir com a arma de fogo. Então a residência dele, ela vai ser no ambiente onde ele mora. Dependências é o quintal, né? É um sótão que porventura tenha na residência, um puxadinho no fundo da casa, a edícula. Ele pode ficar andando com a arma de fogo dentro da residência dele, dentro do quintal, e ele vai ser enquadrado, né? Ele não vai ser enquadrado no crime de posse de arma de fogo se ela estiver irregular. A posse concede isso a ele. Agora imagine, né? O cidadão é um responsável legal titular pelo estabelecimento e é localizado dentro do trabalho com a arma de fogo em situação de irregularidade, ou porque ele não tem a posse, ou porque ele está em inobservância das regras dessa posse de arma de fogo. Ele responde pelo crime de posse de arma de fogo, né? Se for de uso permitido, artigo 12, se for de uso restrito, artigo 16, eu não vou fazer distinção. Por que isso é importante? Para a gente distinguir entre posse de arma de fogo e porte. Porque se eu pego um funcionário comum, né, um frentista de um posto de combustível, ele é responsável legal? Ele é o titular do estabelecimento? Consta no ato de fundação do estabelecimento aquele indivíduo como responsável? Não. Na sua prova, a palavra vai ser essa, é o titular ou responsável legal. Se ele não for titular ou responsável legal e está com arma de fogo no local de trabalho, ele não responde pela posse de arma de fogo. Ele responde por porte de arma de fogo. Tá certo? O que a lei fala, né, sobre os requisitos para concessão do porte de armas de fogo, da posse de arma de fogo, na verdade. Em um primeiro momento, a lei já fala que o indivíduo necessita provar a efetiva necessidade para ter a posse. Pessoal, isso é muito subjetivo, né? Aqui o indivíduo fazendo uma explicação fática, fundamentando, né, a justificativa, ele consegue fazer um enquadramento muito amplo para ele conseguir essa posse de arma de fogo. Cuidado, quando a gente estudar o porte, a lei fala em efetiva necessidade, mas nós só temos duas hipóteses para que o indivíduo consiga o porte de arma de fogo. Efetiva necessidade pelo exercício de profissão de risco ou uma ameaça à integridade física do cidadão. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes o cidadão mora numa área rural e ele precisa se defender no âmbito da sua residência. Não confundam, pessoal. Se o cidadão é morador de uma área rural, né, necessariamente não vai ser concedido o porte na modalidade caçador para ele, não.
Por quê? O porte caçador, ela é para as pessoas que comprovem que moram em área rural e dependam do uso da arma de fogo para a sua subsistência. Aqui nós estamos falando do indivíduo que precisa se proteger, né? Então, eu até quero trazer isso para você, não precisa ficar se preocupando, por exemplo, até que lugar da residência é considerado posse ou porte. A sua prova não cobra isso. Ela diz para você que o indivíduo estava em casa com arma de fogo irregular e a polícia chegou na residência dele. Se ele vai responder por posse ou por porte. Lá vai falar que o indivíduo era titular do estabelecimento, estava com arma de fogo, vai te informar que isso é porte, quando na verdade é posse. Né? Vai te falar de forma clara se é arma de fogo de uso restrito ou se é arma de fogo de uso proibido. E você vai ter que fazer um julgamento preciso e a lei traz termos claros. Então nem sempre um porte, uma posse de arma de fogo para o indivíduo que é, né, morador de área rural vai ser na modalidade caçador. Né? Aqui, por exemplo, né, eu, no meu ponto de vista, entendo que pessoas que moram em áreas rurais, com altos índices de criminalidade, né, já é um motivo, né, que comprova efetiva necessidade para a posse, mesmo que nada tenha acontecido diretamente com elas. Mas no porte não. No porte eu tenho que provar profissão de risco ou ameaça à sua integridade física. Os requisitos aqui em cima não são cumulativos. Não é além do fato de você exercer profissão de risco, você ter a necessidade, né, de basicamente estar sofrendo ameaça. Pode ser que você não sofra ameaça, mas você exerce uma função de risco. Pode ser que você não exerça uma profissão de risco, mas você sofre uma ameaça. Pessoal, eu quero que vocês anotem, né? Às vezes eu sou meio... meu cérebro ele funciona numa velocidade um pouco mais ligeira e às vezes eu atropelo um pouco os assuntos, eu tenho que me corrigir nisso. Mas tem uma informação útil que eu queria trazer para vocês, que eu tive vários alunos aprovados aí no concurso de agente penitenciário. O pessoal tem perguntado muito o seguinte: professor, a gente tem direito ao porte de armas ou não tem? Pessoal, o porte de armas previstos no Estatuto do Desarmamento para os indivíduos que exercem função de autoridade policial, o agente penitenciário temporário, ele não tem direito a esse porte. Né? Mas, você desempenha ou não desempenha uma profissão de risco? Desempenha. Então, é muito provável que se você preencher os requisitos legais, você fizer essa solicitação, você vai ter direito ao porte de armas que todo cidadão, em tese, preenchendo os requisitos, teria. Não vai ter o porte de autoridade, mas você vai ter porte de armas, beleza? A lei fala, como requisito, a comprovação da idoneidade, mediante a apresentação de certidões negativas que comprovem que o indivíduo não está respondendo a inquérito policial e nem a processo penal, na justiça estadual, na justiça federal, né? Fala também em ocupação lícita e residência certa. Cuidado, pessoal, não é residência fixa. O que é residência fixa? É quando o indivíduo mora só em um lugar. Está fixado. O que é residência certa? É onde eu consigo encontrar aquele indivíduo. Um caminhoneiro, por exemplo, né, ele mora em São Paulo, né, está morando em Minas Gerais e mora no Paraná. Ele faz esse círculo aqui, né, essa linha, essa rota de trabalho. E digamos que aqui ele tem a casa em 3 lugares diferentes. Muitos aí, né? Famílias em lugares diferentes. É normal. Eu conheço alguns amigos aí que tem esse hábito aí. Né? Não são todos caminhoneiros não, pessoal, pelo amor de Deus. Mas tem gente aí que tem família em 3 lugares diferentes, né? Então, se ele tem residência em 3 lugares diferentes, ele não tem residência fixa. Mas ele tem residência certa porque ele pode ser localizado. Então, demonstrar a efetiva necessidade, né, a comprovação da idoneidade. Pessoal, é idoneidade, no sentido de não mácula. Inidoneidade é quando o indivíduo é improbo, né, corrupto. Inidoneidade não é isso, na prova às vezes cai isso, viu? É idoneidade sem E. Capacidade técnica e aptidão psicológica. A lei fala que o indivíduo será submetido a testes de tiro, né? Vai fazer um treinamento, vai realizar tiros e vai passar por um exame psicológico. A lei fala que o exame psicológico não pode ser cobrado mais do que o normal previsto na tabela para esse tipo de exame. E que, para as aulas de tiro, não pode ser cobrado mais do que a quantia de R$ 80 acrescidas, sem contar o valor das munições. Né? Outra coisa, a posse de arma de fogo, pessoal,
ela não é concedida para qualquer arma. Né? O indivíduo vai até o estabelecimento, pega os dados da arma de fogo que ele pretende adquirir, né? E é a arma de fogo de uso permitido, né? Tirando os indivíduos que desempenham funções aí de desportivo em clube de tiro, o cidadão comum ele não pode, em hipótese alguma, se ele não desenvolver funções em órgãos de autoridade policial, comprar uma arma de fogo de uso restrito. Então, ele vai indicar, né, a arma de fogo que ele pretende e o calibre. Ele vai na loja, escolhe a arma, pega os dados, informa, faz um dossiê, envia para a delegacia com a indicação da arma e o calibre. Né? A lei fala sobre a quantidade de munições que será prevista em decreto que vai ser liberado, né? E a lei prevê que, em se tratando de comercialização entre pessoas físicas, a competência é do SINARME para autorizar. O indivíduo tem que enviar uma informação para o Sistema Nacional de Armas e pedir autorização. A lei fala, né, que não serão exigidos todos os requisitos, né? Não será analisado novamente a aptidão técnica e a avaliação psicológica do indivíduo que já tem a posse e pretende adquirir uma nova arma de fogo do mesmo calibre que ele já possui. A lei fala também, pessoal, que da data do pedido, né, para o porte de armas de fogo, eu tenho, né, o delegado de polícia, a Polícia Federal tem um prazo de 30 dias úteis para conceder ou não essa autorização. Eu só quero lembrar para vocês que no estudo do direito administrativo, nós temos alguns atos denominados de atos negociais. Né? Dentre esses atos, nós temos, via de regra, 3 possibilidades. Né? Nós temos a licença, a permissão e a autorização. Então, o que você precisa saber? Em se tratando de armas de fogo, posse e porte, para o cidadão comum, é a autorização. O que eu vou falar para vocês? Na licença, o indivíduo vai desempenhar uma atividade cujos requisitos, uma vez preenchidos e tempestivos, o Estado não pode dizer se aceita ou se não aceita. Ele é obrigado a aceitar. Por exemplo, a lei fala quais são os requisitos para que você consiga obter sua habilitação para dirigir veículo automotor. Fez os exames médicos, o exame psicológico, o teste objetivo, a prova de rua, você consegue a sua permissão para dirigir e depois de 1 ano, né, sem ter tomado multas de natureza grave, você obtém a sua carteira nacional de habilitações. De habilitação. É uma licença. Na permissão, são atividades basicamente de interesse privado que tenham um cunho de interesse público. Exemplo, autorização para que eu desenvolva em uma via pública uma feira de artesanato. O interesse é meu, mas eu também trago arte, trago conhecimento e trabalho, né, e que isso enriquece a estrutura da sociedade. Mas é um interesse particular com o cunho público. Agora, na autorização, pessoal, é um interesse particular e que predomina o interesse particular. Porque o indivíduo portar uma arma de fogo, em tese, né, de acordo com a teoria do direito administrativo, só interessa a ele. É ele que vai se defender. Né? Ah, pode falar, tudo bem, ele pode defender os outros numa situação de roubo, né, o que não é indicável, mas isso não traz nenhum benefício a princípio à sociedade. Então a lei fala que na permissão e na autorização se tratam de atos discricionários e precários, significando dizer que mesmo o indivíduo, provando a efetiva necessidade, comprovando idoneidade, residência certa, ocupação lícita, capacidade técnica, aptidão psicológica, mesmo assim, no prazo de 30 dias úteis, a Polícia Federal pode negar a posse ou o porte de armas. Já na licença, não. Então, a gente tem que entender isso. Aqui se trata de autorização, ato discricionário e precário. Né? A qualquer momento, o indivíduo pode ter aí cassado o seu direito à posse ou porte de armas de fogo. Continuando, né? A lei fala que
a posse de armas de fogo, né, o certificado de registro de arma de fogo, ele tem validade em todo o território nacional. Por que isso, pessoal? A arma de fogo ela não vai permanecer única e exclusivamente no interior da residência ou no local de trabalho? Pois é. Significa dizer que caso você mude para São Paulo, você só vai na Polícia Federal ou vai na internet e expede uma guia de trânsito, uma autorização para que você viaje com a sua arma de fogo. Do contrário, se você não preenche esse requisito e sai na rua com essa arma, mesmo tendo o CRAF, mesmo tendo a posse, você vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Beleza? Qual o cuidado no porte de arma? Né? Eu vou colocar assim, ó, porte do cidadão. Por quê? Isso aqui é para as pessoas, vamos dizer assim, que não são autoridades policiais. No porte, a lei fala que tem eficácia, né, territorial limitada. Pessoal, se você desempenha uma função de risco, ou se há uma ameaça de risco à sua vida, é no local onde você trabalha, na profissão, ou é no local onde você vive. Se você está em São Paulo e ali há risco à sua vida, ou você exerce uma função de risco, e você muda para outra cidade, o porte de armas de fogo não vai ser transferido para aquele local necessariamente. Diferentemente da posse, beleza? A lei fala, né, a gente já falou sobre isso, no interior de sua residência, ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no local de trabalho, se for o titular ou responsável legal pelo local. A atribuição para a concessão do CRAF é a Polícia Federal, depois de autorizado o SINARM. Pessoal, o SINARM não faz nenhuma análise sobre o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Quais são os requisitos subjetivos? Efetiva necessidade. Quais os requisitos objetivos? Idoneidade, residência certa, ocupação lícita, capacidade técnica, aptidão psicológica. O SINARM, ele só vai autorizar a Polícia Federal a analisar e conceder o porte ou não depois que ele cadastrar a arma de fogo, o seu proprietário. E é isso que você tem que ficar atento para a sua prova, porque pode ser cobrado que a concessão do CAF é atribuição do SINARM e não é da Polícia Federal. Mas o SINARM autoriza a Polícia Federal a autorizar. É assim, olha, eu como órgão gestor digo que a arma está conforme ordens e eu autorizo você a expedir o ato conforme o entendimento que você tiver. Beleza? Prazo para renovação. A lei só fala o seguinte, em linhas gerais, o cidadão tem o direito de não ser molestado, né, para renovar a sua posse pelo prazo mínimo de 3 anos. Então, se hoje eu tenho a posse concedida, eu só vou ter que renovar a minha posse daqui no mínimo 3 anos. Eu vou ficar 3 anos sem ter que renovar. Basicamente é isso. Tá certo? Porte, né? Nós vamos analisar isso daqui, o artigo 6º. Eu vou fazer uma pausa, nós já estamos há quase 1 hora trabalhando nessa lei, né? Uma lei muito importante. Eu vou fazer uma pausinha de 5 minutos e daqui a pouquinho eu já volto para a gente continuar na análise da nossa lei de armas, tá certo? Vamos beber uma água, né? Grande abraço.